Pode ir? Eu começo? Olá pessoal, então estamos aqui para mais um vídeo, agora após o nosso retorno aos vídeos do Ciência Informa, finalmente, antes tarde do que nunca. E aí hoje agora o tema que eu vou conversar com a Desirê é sobre vinagre. Então se você já ouviu falar sobre pessoas que consomem vinagre, eu já ouvi muitas vezes, né? Então eu tomo tantas colheres de vinagre pela manhã e à tarde, à noite, enfim, né? Há diferentes formas em que as pessoas fazem isso. Há muito de crença popular, mas há também diversos estudos científicos aí sobre o tema. E muitos deles passam pelo efeito do consumo desse vinagre associado à alimentação, então não é uma coisa de jejum, não é um milagre, né? Mas associado a uma refeição que parece de fato ter um efeito interessante na diminuição da glicemia pós-prandial, que a gente chama, que é essa glicemia após o consumo desse alimento. E para quem que isso pode ter um efeito interessante? Possivelmente para pessoas que precisem desse controle da glicemia, então diabéticos, pessoas com resistência à insulina e assim por diante. E aí, Desirê, como é que isso funciona? Acho que é importante, né? Existem, como você falou, algumas ideias no consumo do vinagre. Os principais estudos, acho que primeiro é de falar, né? Qual tipo de vinagre? Será que existe um tipo específico? Não existe, né? Os mais estudados, um dos mais estudados é o vinagre de maçã, mas existem estudos com outros tipos de vinagre. Então, o que importa, na verdade, é ser ácido acético. Apesar do de maçã ser o mais estudado, isso é o que importa. E o que é interessante, né? Esses estudos pegam o consumo, eles fazem principalmente, né, tem estudo falando do consumo de vinagre diluído em água, né, que você consome antes da refeição. Então você dilui 2 colheres de sopa de vinagre num copo de água, consome aquilo e depois vai se alimentar. E aí quais são as teorias por volta disso? As teorias, por que ele teria essa capacidade de reduzir esse pico de glicose? E tem alguns estudos mostrando efeito positivo naquele marcador que chama hemoglobina glicada. Para quem é diabético, só fazendo um parênteses, vai saber do que a gente está falando. Para quem não é, talvez não. Mas a hemoglobina glicada é uma forma da gente entender como se comportou a glicemia ao longo dos últimos meses, né? Então é uma forma de você ver meio que os efeitos crônicos ali, o que vem acontecendo ao longo dos últimos meses, se há esses picos de glicemia, se há um excesso e assim por diante. Porque quando a gente vai fazer o exame, tem a avaliação da glicose de jejum, mas essa glicose de jejum ela pode mudar, né? Sim. E ali agudo. Já essa hemoglobina glicada, ela conta a história do longo prazo, né? Então por isso que os médicos sempre pedem. E aí o consumo de vinagre ele teria esse efeito de evitar esses picos de glicose, então essas oscilações grandes da glicemia, e teria um efeito benéfico para essa população. Quais seriam os mecanismos de ação? São 3 mecanismos principalmente estudados. Primeiro, uma redução, uma lentificação do esvaziamento gástrico. Então, quando a pessoa consome o vinagre, a comida demoraria mais tempo para sair do estômago, né, para ser metabolizada, para ser digerida no intestino. Não, ser digerida e aí passar para ser absorvida. E passar para ser absorvida no intestino. Segundo passo, aumento da captação por tecidos periféricos. Então, tem um estudo mostrando um aumento da captação do músculo, até mesmo. Da glicose, né? Pelo músculo. Da glicose pelo músculo. E o terceiro efeito estudado é que o vinagre, né, o ácido acético, ele teria a capacidade de diminuir a atividade de algumas enzimas que digerem carboidratos, como as disacaridases, por exemplo, que são no intestino, mas também a alfa-amilase na boca, na saliva. Então, o que acontece, né? Vamos começar pelo último agora e depois a gente vai indo para os outros. Se você consome um alimento fonte de carboidrato, e aí tem até um estudo, por exemplo, que dá pão para os indivíduos, é um estudo do tipo crossover, ou seja, os mesmos participantes participam dos 2 grupos. Então, eles foram um dia em jejum, mediu glicose, etc., consumiu um pão com água, só um pão molhado na água, e outra vez esse pão molhado na água com vinagre. Ai, que delícia! Né? Gostoso. Enfim, mas era para ver, né? Mais um estudo para entender o que acontecia. E aí o que eles viram, né, nesses estudos com o consumo de vinagre, é que existe uma enzima no intestino que chama disacaridases, que quebra os disacarídeos. E ela tem sua atividade diminuída. Esse seria um dos motivos pelos quais demoraria mais para ser absorvido carboidrato, porque as enzimas estão com a sua atividade diminuída. Um outro estudo mostra essas enzimas da saliva. Então isso justificaria um pouquinho por que demoraria. Não é que não é absorvido, mas demora mais para ser absorvido. Então não é uma maneira de,
cortar calorias. Sim, vai embora, não é absorvido, mas ele demora mais para então essa glicose chegar no sangue. Isso, tem estudo que acompanha, por exemplo, durante 3 horas essa oscilação, essa captação de glicose, tem estudo que acompanha por 6 horas essa captação de glicose. Então, acompanhou, né, tem um que fez catéter, né, então fica lá acompanhando durante um tempo as respostas metabólicas àquela refeição. O segundo mecanismo de ação que eu falei era a captação muscular, então eles estudaram mesmo, mas esse estudo foi em animais, né? Então que viu que quando você consumia esse vinagre, até os tecidos periféricos aumentava. A captação de glicose. E o outro é essa lentificação, que é um efeito muito interessante, né, Fabi? Sim. A gente estava conversando agora há pouco, o que você quer falar sobre? Na verdade foi só uma... Apesar dos estudos não irem muito... Caralho, desculpa. Ela vai editar. Vocês escutaram, né, gente? É isso que a gente passa neste blog. Então vamos voltar. Ainda bem que não foi o gemidão. Bom, vamos lá. Bom, é que olhando para esses estudos, discutindo um pouquinho esses dados, eu não posso deixar de pensar que se você tem uma atividade diminuindo o tempo, né, ou aumentando, diminuindo, né, na verdade, o esvaziamento gástrico e aumentando a captação de glicose pelos músculos, eu fiquei pensando e possivelmente isso tem a ver com aquilo que a gente chama das incretinas, né? Sobretudo o tal do GLP-1 que está tão em moda. Então talvez tenha, né, Explica o que é o GLP-1. O GLP-1, então ele é como se fosse um hormônio secretado pelo seu sistema, né, pelo nosso sistema, o nosso trato digestivo, então em função do alimento. Então quando a gente come, a gente secreta um monte de hormônios, esse seria um deles, e uma das funções do GLP-1 é informar o cérebro à saciedade. Então ele é um hormônio que a gente chama um dos hormônios, existem vários, um dos hormônios que informam a sociedade, na verdade, saciação, né, por assim dizer, que é aquilo que faz a gente parar de comer numa refeição. Mas o GLP-1 também tem esse efeito periférico de aumentar a captação de glicose ou também aumentar a sensibilidade à insulina. Tem sido muito estudado, tanto é que análogos de GLP-1 agora estão super em moda. Vamos ter um vídeo sobre isso, então o tal do Ozempic, Saxenda, enfim, a grande ação deles é de fato essa. Então, basicamente, eu supus que é isso, né? Apesar dos estudos não falarem muito sobre isso, talvez exista uma ação aí. E aí a gente começou a discutir, mas como que ele vai, né? O que acontece, o que o vinagre faz para ter essa ação? E aí, aparentemente, então, ele seria, talvez, via fermentação desse alimento que é consumido, tendo uma ação como se fosse não sei se probiótico ou pré-biótico, né, nesse caso, mas como se fosse um probiótico que ele é um probiótico. Porque você entra ali aquele alimento fermentado que alimenta ali as bactérias, enfim. Existem muitas possibilidades do que sejam, né? Os primeiros estudos do vinagre são estudos do começo da década de 90, até um pouco mais antigo que esse final da década de 80. Teve um gap, um momento que não se estudou tanto, e depois agora nos anos 2000, 2010, voltou. E é muito interessante, porque às vezes são medidas simples, né? Por exemplo, consumir mais vinagre na refeição. Sim, exato. Ninguém tá falando aqui, só para deixar claro, né? Primeiro, esses estudos ainda estão sendo feitos, então é uma coisa que a gente não podemos ser totalmente categóricos. Falar que vai acontecer. Nossa, o vinagre vai salvar a sua vida, né? Salvar o seu controle glicêmico, nem nada disso. Até porque as melhorias que são colocadas nos estudos, elas são significativas, mas são relativamente discretas, não é que vai curar o diabetes. São bem discretas, né? isso é importante. São bem discretas, então tem melhoras ali percentuais e tal, mas não é, né? Como a gente não esperaria que fosse, né? Porque nunca é, né? E eu acho que isso é muito importante a gente repetir, até enfatizar, porque quando a gente fala de melhora da hemoglobina glicada, não é que a pessoa que está com um diabetes... Tá 7 vai para 5, né? Exato, está em 7%, né? Normalmente o ponto de corte é 5,4, 5,7, dependendo do laboratório. Não é que está em 7 ou 5,7 vai para 5. Isso. E é o consumo crônico, né? Tem estudo de 12 semanas, então a pessoa consumindo em todas as refeições, por 2 vezes por dia, né? Nas principais refeições, durante 12 semanas. Isso. Então não é, consumir essa refeição agora e já vou ter uma melhora não. E vou só fazer isso na minha vida, não vou fazer mais nada e vai dar tudo certo, né? Então é importante dizer. Né? Não é milagroso, mas é uma medida que pode ajudar, né? Em certa medida pode ajudar. E o interessante é que está sendo agora falado, será que então tem que ser consumido a água, o jejum, o vinagre antes da refeição na água? E teve um estudo até interessante, esse da alfa-amilase, né, que é essa enzima presente na saliva, que mostrou que dava concomitante. Então, foi um estudo até muito interessante, que eu tenho quase certeza que é uma autora brasileira, porque o sobrenome dela é Freitas, mas é tipo Beatriz Freitas, mas foi feito em um laboratório francês.
mas que colocou os indivíduos numa ressonância magnética logo depois de consumir. Mas não foi vinagre, né? Porque também, será que é uma questão da acidez? E aí esses indivíduos consumiam pão com água com limão, ou pão só com água, ou não consumia nada. E aí foi ver como é que ou só água, né? E foi ver como é que era esse esvaziamento gástrico. E viu, né, uma diminuição dessa atividade, uma identificação bem grande, de 50% do esvaziamento gástrico. E viu uma queda nesse pico de glicose. Toda vez que eu falo pico, eu lembro daquela vez que eu fui apresentada no laboratório. Você falou picão. Eu falei picão, primeiro picão de glicose. E aí o que acontece é uma diminuição de 35% desse pico de glicose. Então, é um efeito muito interessante e mostrando que, de repente, são coisas muito mais factíveis no dia a dia e implementáveis cronicamente, como consumir uma água com limão espremido na hora da refeição. Sim. Balsâmico tem o mesmo efeito, o azeite balsâmico teria o mesmo efeito, por exemplo, do vinagre. Mas é isso, são melhoras, alterações muito sutis, mas, né, uma pessoa que está muito preocupada e que gosta e não tem nenhuma contraindicação, né? Repito, a gente não está falando sobre consumir vinagre em jejum. A gente sabe que algumas pessoas usam, mas seria para um outro efeito, até em refluxo, não tem a ver com o tema do vídeo hoje, que é sobre glicose. Mas que é isso, coloque vinagre na sua alimentação. Na sua salada, né? Enfim. Se quiser, pode até fazer como eles fazem, né? Que é diluir em água e tomar, né? Se for do seu gosto. Se for do seu gosto, mas existem outros modos, eu acho que isso é importante. E cuidado com as contraindicações, né? Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala disso, dentistas já ficam desesperados, né? Cadê seu irmão falando aqui? Mas por quê? Depois de sempre consumir um alimento ácido, tem que isso pode prejudicar o esmalte dos dentes. Então a pessoa começa a consumir muito água com vinagre, sei lá, né? Tem gente que, então se é bom, vou consumir em todas as refeições. Então tem que dar um tempo para escovar os dentes. Se você já tem sensibilidade, é uma questão. Questões também estomacais, então, né, gastrite erosiva, tem que ver se você não tem nenhum tipo de contraindicação. Mas parece que tem aí uma coisinha. uma coisinha. Mas é isso, né? E tem outros modos de você implementar. Muito bem. Então, acho que é isso, pessoal. Então, fica aí uma dica simples, modesta, né? Exato. Não é a solução de todos os problemas. Bom repetir 20 vezes, mas que pode ser interessante aí pro dia a dia de quem precisa fazer esse controle glicêmico. Então é isso. Obrigada a todos e até o próximo vídeo. Gente, já gravei 2, tô brilhando. Gente, vixe, espero que o áudio tenha saído. Entrou aí? Quer ver, Gui? Tá danadinho? Danadinho? Danadinho?